O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me virão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vos dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse a elas: Não tenha medos. Ide anunciar a meus irmãos que dirijam para a Galileia. Lá eles me virão. As mulheres foram as companheiras de Jesus durante a vida e a morte. E elas são as primeiras que podem proclamar para o mundo que Jesus está vivo no primeiro momento. O Senhor nos diz: Não tenhas medo. Por quê? O medo invade o nosso coração diante das incertezas, diante dos impactos e das coisas negativas pelas quais passamos. O sentimento de medo toma conta do nosso coração. Quando não desenterramos o medo de dentro de nós, ele vai nos aniquilando, tirando a nossa alegria de viver. O medo vai nos matando aos poucos. Por isso, o ressuscitado está vivo, para vencer o medo que carrega dentro de nós. Muitos de nós temos medo de viver, de morrer, temos medo de ficar doente, de passar por dificuldades ou tribulações, mas aquele que está com o Senhor vivo e ressuscitado pode passar por todas as dificuldades da vida, mas por todas elas ele sobrevive porque tem olhos fixos em Jesus. Entregue ao ressuscitado seus medos e seus temores. Entregue ao ressuscitado seus medos, seus temores, seus receios e tudo aquilo que tem aniquilado e tirado o seu sabor de viver. Porque Jesus veio e trouxe a boa nova. Tiraram a vida do Senhor, mas Ele vive para sempre. Ele está no meio de nós. Quando temos a experiência do ressuscitado em nós e pedimos que Ele vença os medos da nossa vida, experimentamos a alegria que só vem dele, a alegria de experimentá-lo que está presente em nossa vida. Podemos ter muitos motivos para estar triste, porque você passa por essas dificuldades, por essas aflições, mas a presença do ressuscitado cura as nossas tristezas. A presença dele
ressurge em nossa vida, tirando-nos da sombra da morte, tirando-nos de tudo aquilo que de fato tem tirado o nosso sabor de viver. Indo anunciar para o mundo, para as pessoas, indo anunciar com que trabalha, com quem convive, com quem mora, com quem não, com você que não podemos ser vencidos pelo medo, pela tristeza, nem pela morte, porque o Senhor vive, está no meio de nós e Ele veio trazer ao nosso coração a alegria de viver. Que Deus abençoe você.